Bom, vamos começar com a atividade avaliativa do curso de Química Industrial do IFE, o Instituto Federal do Espírito Santo, IFES, do campus Vila Velha, na matéria de Química Analítica Qualitativa Experimental, que é sob orientação da professora Carla Santos Filho. Foram escolhidas as seguintes alternativas. A primeira é a explicação da solução tampão e cite os exemplos dos fármacos que são tampões. A segunda explica a diferença entre dispersão coloidais e soluções verdadeiras. E a terceira, que foi escolhida para a prática, explique o preparo das soluções e diluições utilizando materiais de uso doméstico. E por último, a questão 4, que explica a diferença dos sais. As soluções tampões têm um papel muito importante no processo químico e bioquímico. Por quê? Pois muitos processos industriais e fisiológicos requerem um pH fixo. Um tampão é construído de uma mistura de um ácido fraco e sua base conjugada, ou pode ser de uma base fraca e de um ácido e seu ácido conjugado. Para explicar a reação dos tampões, é utilizada o princípio Le Chatelier, que é se o equilíbrio é perturbado, o sistema de equilíbrio é perturbado na concentração, na temperatura ou na pressão de algum seu componente, pode ser o produto ou reagente, o sistema tenta contrabalancear esse efeito. Se um ácido for adicionado a um tampão, ocorre uma elevação na concentração do íon a mais, que irá fazer uma perturbação. E essa perturbação será neutralizada pela sua base conjugada, que vai restabelecer o equilíbrio químico e, por fim, o pH dessa solução será pouco variável. Assim como na adição de ácido, na adição de base, ocorrerá uma elevação na concentração de íons de OH- no meio, e essa perturbação será neutralizada pelo seu ácido conjugado, que vai neutralizar e restabelecer o estado de equilíbrio. E como na adição de ácido, há pouca mudança no pH da solução. Um exemplo de fármaco ácido temos o ácido acetilsalicílico, que tem o pKa em torno de 3,5. Um exemplo de fármaco básico temos a lidocaína, que tem o seu pKb em torno de 6,1. As dispersões coloidais são misturas heterogêneas nas quais as partículas estão na fase dispersa e visíveis. São compostas por dispersante e dispersor. O dispersante é o que vale ao solvente e o dispersor é o que vale ao soluto. Temos 3 tipos de dispersões, que é a primeira, solução verdadeira, a segunda, solução coloidal, e a terceira, a solução de suspensão. A primeira solução verdadeira possui diâmetro entre 0 e 1 nanômetros. A segunda, de 1 a 1000 nanômetros, que é a solução coloidal, e a terceira, que é a solução de suspensão, ela possui o diâmetro acima de 1000 nanômetros. Como podemos ver na figura abaixo, usando um laser, nós podemos ver que na solução verdadeira não podemos observar
o caminho da luz, do laser. Já na suspensão coloidal podemos ver esse caminho mais nitidamente, porque na solução verdadeira temos o diâmetro menor, já na solução coloidal temos o diâmetro maior das partículas. A prática caseira foi escolhida preparação de soluções, usando o artigo do senhor José Macedo, que é sobre soluções caseiras para eliminar o coronavírus na sua casa. No procedimento, utilizamos um copinho descartável de 150 ml e também utilizamos uma garrafa PET de 2 litros. Na garrafa PET foi colocado um pouquinho de água e logo após isso foi adicionado 50 ml da água sanitária pura, sendo preenchido o restante até os 2 litros. Após fechada e agitada essa mistura com a água e água sanitária. E na sequência rotulado, colocando o nome e a concentração da água sanitária. A água sanitária possui de 2 a 2,5 de ativo. Logo, ela possui de 20.000 mg a 25.000 mg de ácido hipocloroso por litro. Para o cálculo foi utilizado como referência a menor concentração, no caso é 2%. Logo, utilizando 50 ml em 2 litros de água, obtemos X igual a 500 mg de ácido hipocloroso, no caso é o indicado pela Organização Mundial de Saúde. Na primeira figura podemos observar os 50 ml de água sanitária e na segunda figura podemos observar a solução pronta, contendo os 2 litros de água sanitária diluída, no caso é 0,05%. Por último, temos a diferença entre tipos de sais. Os sais são compostos iônicos que, em solução aquosa, dissociam, liberando cálcio e íons. Os sais que possuem grande capacidade de cristalização em água são chamados de sais hidratados, como por exemplo no caso do sulfato de cálcio dihidratado. O sal é obtido a partir de uma reação, no caso a reação de um ácido com uma base, que no caso forma um produto sal e água. Essa reação é chamada de reação de neutralização. A reação de neutralização ocorre de duas maneiras. A primeira, reação total, é quando os íons é totalmente consumido pelos íons OH-, resultando em uma ou duas moléculas de água. Já na reação de neutralização parcial, é quando os íons H+ não são totalmente consumidos pelos íons OH-, assim resultando apenas em uma molécula de água. De acordo com essa natureza dos íons, os sais podem ser classificados em sais neutros, que é quando na reação de neutralização ocorre o total. No caso, não possui nem íons H+ ou íons OH- em sua composição. Os sais ácidos é obtido a partir da reação de neutralização parcial. Isso é quando a molécula de ácido é superior às moléculas de base, assim apresentando dois cátions, sendo um de metal e outro de H+. Nos sais básicos, também é obtido pela reação de neutralização parcial, porém ocorre ao contrário. As moléculas de base são superiores às moléculas de ácido, assim formando dois ânions, um ametal e um ânion, no caso OH-.
Por último, temos os salmísticos, que são compostos que não apresentam os íons hidrônio e nem os íons hidroxilo em sua composição, que pode ser formado por dois cátions diferentes de H+, ou por dois ânions diferentes de OH-. E aqui temos a referência utilizada. Assim encerramos nossa atividade avaliativa. Eu peço desculpa por qualquer erro e obrigado pela atenção.